Oi, oi, oi! Hoje temos um novo episódio aqui no podcast Alexandra Casoni. E como vocês sempre sabem, eu sempre falo, é uma pessoa especial, maravilhosa, incrível, mas é mesmo. Eu tô com uma mulher que faz parte do Clube A, uma mulher que eu acho que dentro do Clube A ela é a única que tem essa competência, tanto da área técnica e a sensibilidade também de atuar e da forma que ela faz. Juliana Graço. A Ju, eu chamo ela de Ju, gente, mas no mundo Hum. dos negócios, sempre as pessoas a chamam de doutora Juliana. Ju é psicóloga, Ju é mentora, Ju é doutora em ciências. A Ju, ela criou o método Soul, que ela vai contar um pouquinho para nós o quão potente, quanto ajuda pessoas, porque a missão dela é literalmente trabalhar e atuar para auxiliar a saúde mental de mulheres e de líderes, tá? Então ela trabalha muito com líderes. E é algo super legal para você, que você pode ser essa líder ou esse líder que saúde mental a gente não precisa nem te falar o quanto isso é importante, mas você também pode ser aquele empresária que tem outros líderes que também precisam de ajuda, que precisam ser cuidados para que performem mais, entreguem mais resultados. Estou aqui com Juliana Graça, prazerzaço, Ju, estar com você, obrigada pelo seu tempo e que a gente faça um ótimo conteúdo para todo mundo. Ai, Ale, eu tô muito feliz, muito grata de estar aqui com você. Você que é uma pessoa muito especial, uma líder muito especial, né, com quem eu me conectei logo de início, aquela É. nosso primeiro encontro, eu falei assim: "Nossa, essa é a mentora que eu busco", e que bom, fico muito feliz de estar aqui com você e poder compartilhar com mais pessoas, né, essa visão do cuidado, da saúde mental e o quanto a gente está cuidando da gente permite que a gente performe mais, É. com saúde, alcançando aí lugares que a gente não imaginou. Com certeza. E assim, Ju, acho que o incrível, né, até para vocês que estão nos assistindo, e compartilhe com mais pessoas, porque é um assunto necessário. A Ju, ela cuida do nosso maior patrimônio, que é a saúde. E ela não só cuida do nosso maior patrimônio, que é a saúde, mas ela cuida do maior, pilar para que a gente desenvolva tudo com funcionalidade, com maestria, com sabedoria, que é a nossa mente. Então, nossa saúde mental. E a Ju, ela passou por um processo, né, eu quero que você comece exatamente para que eles possam compreender que você, como muitos aí, né, eu nunca passei por um processo como o seu, quando eu tô falando de burnout, né, mas o quão silencioso ele é. Então, assim, antes da Ju mentora, antes da Ju dentro da área de educação empresarial, antes de você fazer esse trabalho incrível que você faz com milhares de pessoas, quem é a Ju, né, que renasce ali no momento de um respiro? Hum. Eh, Muito legal essa palavra que você usa de renascimento, porque de fato, Ale, então vou começar, né, contando um É. pouquinho desse ritmo que é o nosso ritmo de vida, o ritmo da gente que é empresária e eu na época era diretora executiva. Eu acho que o mais interessante, Ale, é que eu também escuto muitas mulheres, muitos empresários dizerem isso para mim, que quando chegam num certo momento que a saúde pega, eles estavam achando que estava tudo maravilhoso e estavam num pico de É geral energia e isso? estavam é comum, é muito comum acontecer, porque às vezes a gente liga o burnout a pessoa estava infeliz no trabalho, ou puxa, estava com um problema na empresa, ou estava acontecendo alguma coisa. O burnout inicialmente foi muito ligado a essa questão do trabalho em si. Hoje já não, hoje a gente sabe que tem outras áreas, inclusive tem o burnout materno, né, tem É. burnout de profissionais da área da saúde, da área da educação. Então o que acontece é, eu estava num momento da minha vida, tinha 30 anos, hoje eu tenho um pouquinho mais, vou fazer 43 já já, e as coisas estavam indo bem, eu estava performando, enfim, trabalhando muitas horas por dia, mas assim, achando que estava tudo bem, porque afinal como é que eu vou parar? Não posso parar, eu sou a capitã do navio, né, então eu tenho Tem que que estar sempre aqui. estar. E eu nessa época meu filho tinha 3 anos, enfim, tocando a vida como, né, a gente caminha. Só que eu fui trabalhar num dia um pouquinho diferente, eu saí de casa, e eu comecei a sentir meu coração meio acelerado. Na época eu falei assim: "Ok, normal, né, tem ali uma série de reuniões, várias coisas", um dia que tinha ali já uma pegada mais desafiante. Falei: "Ok, vou dar uma respirada, né", porque a gente e aí eu não sei se Administra, eu né. administra e tem essa coisa da autossuficiência, Lê, que eu É. esse é uma armadilha que a gente muitas vezes cai que é Eu sou isso pura quando você me contou, que é o que você vai ouvir agora, eu falei: "Meu Deus, sou eu", em todos os aspectos. uhum. De achar que sabe tudo, tá tudo bem, Que administrar vai e dar autossuficiente. conta, que vai e aí, continuei, segui, né, estava dirigindo, só que aí meu braço esquerdo começou a formigar, começou a ficar meio dormente.
Aí eu achei estranhíssimo, e ainda no alto da minha autossuficiência, em vez de parar e falar assim: "Não, tem alguma coisa errada, vou sei lá, vou voltar para casa", eu liguei para um amigo meu cardiologista, que aliás é o Roger, e eu sempre falo para ele: "Roger, eu falo sempre de você", ele: Então já "Pode acostuma. falar", ele falou: "Pode falar". E falei: "Roger, é o seguinte, tô aqui indo pra trabalhar, comecei, taquicardia, meu braço tá meio formigando, mas assim, é estresse, né, Roger, estresse, sabe como é que a vida é. Tô te ligando pra você realmente me dizer que é estresse, porque, cara, meu dia tá cheio e assim, Preciso deixa continuar ainda, né. deixa, né". E ele, que enfim, grande amigo, falou assim: "Ah, também acho, Ju, acho que é isso mesmo. Só que assim, dá uma passada aqui no hospital", ele é da hemodinâmica, né, diretor dessa área de hemodinâmica, então ele não é a pessoa que recebe, né, no pronto-socorro, ele falou assim: "Mas eu vou descer pra te ver, vai tranqui assim, venha, eu te vejo e aí você toca a sua vida". E aí eu fiquei com um pouquinho de medo, né, Ale, porque braço do taquicardia, às vezes a gente acha que É, assim: "Ah, tá ok, coração eu meio tô infartando, acelerado", né. né. Só que aí, ataque cardíaco com o braço dormente, aí e ele falou: "Venha pra cá", eu fui. Não avisei ninguém, tá, Ale, que eu acho que é isso que você tinha, né, da Totalmente autossuficiência. eu me reconheci aí. Não avisei ninguém, falei: "Ok", pediu pra eu ir lá, vou lá ver e, né, vou tocar minha vida. Só que eu cheguei lá e eles estranharam, porque eu não tenho, histórico familiar, né, de nem de questões cardíacas, nem de AVC, que foi o que eles começaram, então começaram a fazer exame cardiológico, tudo bem, começaram a fazer então exames para ver o que estava acontecendo no meu cérebro, como é que eu estava com o braço dormente. Eu passei o dia no hospital, só que eu não avisei ninguém. Então assim, meu marido não sabia, não avisei ninguém. E a bateria do celular terminou. Então o que aconteceu? Passou o dia, fiquei lá. Como eu trabalhava até mais tarde, não era um problema, o Roman, meu marido, ia buscar o nosso filho na escola, e o filho do Roger, nosso amigo, eles estudavam juntos, né. Chegou na porta da escola, mulher do Mulher Roger, minha mulher tá no hospital. minha mulher tá no hospital. E aí ele falou assim: "Como assim, né?". Então, Ale, isso pra mim foi muito mais do que um alerta, porque naquele dia que eu saí, na verdade, com uma receita de calmante, né, não vou falar o nome, mas assim, super comum também, tá. Aliás, é um É, na verdade medicamento as pessoas estão normalizando tanto, que quem não toma: "Ah, você não toma?", né, algum dos exa calmantes, né. exatamente. Quando eu saí com aquela receita, eu entendi que eu precisava ajustar alguma coisa na minha vida, porque foi no momento que eu pensei: "Meu filho", eu sou muito jovem e eu tenho um filho de 3 anos, e meu filho não pode ficar sem mãe, porque chega um certo momento, e naquele momento eu vi que eu estava indo a mais. E o que que era esse a mais, né, porque às vezes a gente É, também tangibiliza pra nós o que que esse a mais que talvez é o que a gente faça, né. exatamente, eu acho que trabalhar muitas horas por dia, não ter parada, então hoje é uma das coisas que eu falo sempre. As pessoas têm a ideia de que assim, não, para eu conseguir recarregar minha energia, eu preciso tirar férias, então a pessoa chega no limite do limite, e aí o limite do limite é infecção de repetição, porque aí a pessoa o corpo está tão inflamado, porque o estresse é isso, né, então é um estresse cronificado, trabalhar muitas horas, pegar tudo para si, então essa é outra característica que leva muitas pessoas ao burnout, que é: "Eu sei fazer melhor, ainda que eu tenha time, ainda que Eu eu vou tenha fazer porque ninguém faz como eu. que ninguém faz como eu", e vai pegando, vai pegando, vai pegando, e não tem momentos de pausa. Acha que vai recarregar a bateria em um momento do ano, que tira férias quando tira, porque tem isso também, né, quando a gente é capitão do navio, você acha que assim: "Não, não, não, os outros têm que descansar, eu aguento". Total. E aí, esses são alguns dos pontos, né, que depois em retrospecto avaliando, eu estava passando por cima de sinais que o meu próprio corpo estava dando. Eu E aí qual é o momento que você decide sair da empresa, assim, fala: "Poxa, não é isso que eu quero pra minha vida"? as 2 semanas depois dessa hospitalização, né, desse dia que eu passei no hospital, eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Só que o meu corpo foi tão sábio, e isso eu também acho importante que a gente tenha clareza, que é: escuta. Nosso corpo, ele é um radar, e ele ajuda muito a gente a se perceber, e eu não estava me percebendo. Eu ia sair de casa, porque no dia seguinte eu já: "Não, vou trabalhar, tem reunião". Eu ia sair de casa, meu braço começava a ficar dormente de novo. Meu E Deus, aí eu falei assim: "Não, não vou entender", e ninguém soube, tá, Alê? no trabalho. Ninguém soube. Então assim, não, eu tô resolvendo um outro problema, fiquei à distância, não era uma época que tinha, né, como tem Home hoje, office. home office, vídeo, etcétera. Resolvi as coisas por telefone, recebia malote em casa de documento e tudo mais. Então assim, porque como é que eles vão, né, Entender como é que eu vou en continuar se eu falar isso. Sinal exatamente. de fraqueza, sinal disso. Sinal de fraqueza. Total.
né, ainda mais se a gente está falando de mais de 10 anos atrás, 3 anos atrás, hoje burnout é um tema que a gente conversa, as pessoas sabem o que que é, claro que assim, é sempre o vizinho que tem, é sempre alguém, né, de algum outro lugar, muitas vezes não é nomeado, as pessoas até têm o burnout, eu já conversei com várias mulheres e a pessoa está ou me descrevendo que ela está em burnout, ou dizendo que já passou por alguma coisa parecida, mas ela não está identificando que ela está com Ela burnout. não tem isso concluído, né, Exatamente. esse diagnóstico fechado. Não tem, porque é um diagnóstico que não é tão fácil também, Ale. O burnout, às vezes, ele parece muito ansiedade, ele aparece também como irritabilidade, ele aparece como falta de foco, ele aparece como questões do sono. Então, as pessoas acabam, como muito hoje a medicina é muito fragmentada. É, Então, é como se cada coisa fosse parte de uma parte da minha vida, né, que a gente precisa unir. Nós somos um corpo, uma mente. Então, esses 10 primeiros dias foi que eu entendi. Eu falei assim: nossa, meu corpo tá claramente me dizendo que desse jeito eu não posso ficar. vou ter que dar um jeito. Vou precisar dar um jeito que eu também não sabia exatamente qual era, porque para mim era inconcebível deixar a posição que eu estava. Inconcebível por conta do poder, do financeiro. Tudo, poder do financeiro, eu tinha status e eu adorava o que eu fazia. Então, Ale, eu acho que esse é outro É, esse é o ponto ponto. também. No meu caso, a minha decisão foi sair. Mas eu contribuo também hoje com muitas mulheres que assim, se eu soubesse que naquela época eu não precisava sair, que eu podia sim desenvolver habilidades, que eu podia, me Legal. conhecer melhor, que eu podia, eh, tra Gerenciar mais os nãos, gerenciar os nãos, desenvolver talvez eu não precisasse ter saído, mas naquele momento foi a minha decisão e eu demorei 7 meses para sair. Porque eu falei assim: "Eu não vou sair de um jeito, então eu tenho que formar a pessoa que vai ficar no meu lugar, eu tenho que deixar as coisas preparadas para minha ausência". E aí é até engraçado, né, porque eu fiquei, muitos anos numa mesma empresa e como diretora executiva, eu estava em todas as áreas, né, e eu falei total, assim você permeia todo o universo do negócio. e eu sabia que mesmo que eu saísse, que ia ser difícil para mim falar não, porque eu queria ajudar as pessoas e aí eu brinco que a gente assim, eu saí da empresa e fui passar um mês nos Estados Unidos. Porque eu falei assim: "Não, eu vou estar longe, porque se eu não estiver longe, eu não vou conseguir Desconectar. bancar a decisão de sair", e era uma coisa que eu estava precisando muito. Bom, aí saí, fiquei alguns meses querendo entender um pouco quais seriam meus próximos passos. Eu sempre tive uma visão de cuidado, então a minha liderança sempre foi uma liderança próxima, eu sempre ouvi, né, as pessoas do time, eu sempre procurei priorizar, né, o bem-estar, mas um bem-estar assim focado com a produtividade, com a família. Então, para mim, o cuidar das pessoas sempre Fez permeou. parte da Ju. E aí eu acordei um dia e eu sou muito estudiosa, né, Lê, É. enfim, eu fiz a faculdade de administração, fiz faculdade de filosofia, e aí eu acordei um dia e falei assim: "Eu vou fazer psicologia". Porque com a expertise que eu tenho de estar no negócio, de vivenciar esse corporativo, eu preciso primeiro entender como é que eu posso ajudar as pessoas a performarem. E isso, olha quão incrível é, né, porque é engraçado como as pessoas se encontram, têm um chamamento numa dor, É, né, como você passou, diretora geral, trabalhava numa companhia, aí tem esse processo, organiza a saída 7 meses, sai, aí você fala: "E agora, né, vou me dar um tempo", e aí vem aquela intuição, é psicologia, vou me entender mais, vou entender como eu vou ajudar as pessoas. Então, assim, precisou desse processo dentro da jornada, para que você renascesse como um todo, né, o seu é, propósito, seu negócio, sua atuação, isso é incrível. E só que aí vem a obediência de estudar, de se capacitar, não sai fazendo, né, Ju. é. Isso é super É, importante, muito Alê, e importante. assim, é uma característica minha. É, Eu, entrego aquilo que eu percorri e aquilo que eu estudei. Isso para mim é muito importante, é a coerência, né, então eu não vou dizer e indicar uma pessoa um recurso, uma habilidade que eu mesma não tenha desenvolvido e que eu não tenha capacidade técnica para ajudar e guiar aquela pessoa nessa jornada, que é uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de equilíbrio, é uma jornada de entender qual é o seu papel e quais são os nossos papéis, né, que aí já era outro podcast para a gente falar de tantos total. papéis que a gente desempenha. Desempenha em um dia, em uma semana, em um mês, no ano. É. E aí foi até engraçado, porque o Roma já quando eu falei para ele, eu já tinha visto como é que eu entrava na faculdade, porque como eu já tinha, né, diploma antes, quando eu falei para ele, ele falou assim: "Eu não tô acreditando".
você vai de novo, você vai estudar, você vai fazer outra faculdade, você vai ficar 5 anos estudando no banco da aluna. Eu falei assim: "Mas eu sempre estudei". Então, assim, independente de eu estar ou não numa faculdade, eu fiz várias formações, pós-graduações, porque essa sou eu gosto de E estudar. aí? E aí ele me conhece, né, ele falou assim: "Então vamos lá", sempre me apoiou, sempre me apoiou. O Roman é uma pessoa que, assim, a gente até brinca, né, ele fala: "Ai, o que seria de", como eu falo pra ele: "O que seria de mim sem você?", ele: "Seria, mas seria menos". É, Né, e para nós 2, porque nós temos essa visão de da soma, né, incentivo, a da soma, soma, o de complemento. apoio, então ele foi super parceiro e claro, a gente precisou também reorganizar, né, ali, porque nós temos um menino, aliás agora maior que eu, né, tá É. com 16 anos, mas na época ele era pequeno, então foi toda uma reorganização e, enfim, foi o meu E por esse chamado. período que você respeitando esse seu chamado, você não sabia o pós do pra onde eu vou depois, você não sabia? Da psicologia, É. claramente eu queria clinicar, Claramente? claramente, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, eu entrei para clinicar. E, pra mim, no início da faculdade, como eu tinha saído de um processo que foi difícil sair da empresa, né, porque eu gostava do que eu fazia, eu tinha uma história ali, né. Então eu pensei assim: "Não, eu vou clinicar. Não vou mais me mexer com esse negócio de empresa, deixa eu, né, fazer aí uma outra coisa". E eu lembro que teve uma vez alguém falou assim: "Nossa, mas e aí, né, você vai clinicar e como é que fica a questão? Pô, você é administradora de empresa, você se pós-graduou em gestão de negócios, você não vai unir essas 2 coisas, né?". Porque eu falei assim: "Não, estamos falando da minha vida passada". Estou amando meu novo eu Isso, não vou é a não, outra. não quero esse negócio pra mim, tanto que eu não cogitei de entrar em outra empresa, né. Mas aí não tem jeito, Alê, porque quando você começa a conviver com as pessoas e você começa a atender e você começa nunca deixei também de ser empresária, né, a gente tem uma empresa, Hum. então assim, você vê as coisas acontecendo, eu falei assim: "Ai, não é vida passada, é minha vida", É, e o sua vida. quanto mais eu integrar e eu conseguir servir as pessoas, compartilhar a minha história, o meu Não. aprendizado com as outras pessoas, com essa base agora da psicologia, e aí eu inventei de fazer o doutorado, né, ali, eu fui É, convidada para entrar num doutorado direto, por conta de todo esse caminho que eu já tinha percorrido, que era sobre emoções. é isso é onde você se posiciona, né, conquista como doutora de ciência. Exatamente, na E área de Ju, e emoções. aí como é o momento clínica, né, mas assim, hoje você tem uma super atuação tanto num trabalho individual, para atender esse líder, esse empresário, esse executivo, e também no mundo corporativo, né. Mas, você tem a educação também, né, você tem o método Soul, que é super inovador, que você trouxe tudo que você fez, que é o que você falou, eu ensinei junto com o que eu fiz, e tudo que eu Uhum. aprendi, né, e tudo que você se capacita. Mas por que educação, assim? O que que te brilhou os olhos? Porque é algo que inclusive que te chamou atenção para entrar no movimento, né, do Clube A, entrou dentro da MLS. Por que educação? Alê, o único modo que nós temos em qualquer área da vida, em qualquer área da vida, de evoluir, de se desenvolver, de criar novas conexões, eu falo até conexões cerebrais, é através da educação. E a gente acaba pensando na saúde mental sempre como a área da saúde, né? Sempre como uma nenhuma alternativa, mas assim, o último passo, quando deu ruim, quando adoeceu ou mentalmente ou fisicamente, isso também é comum, né, as pessoas começam com uma questão mental, emocional e o corpo sente, o corpo, enfim, abre espaço aí É, para total. várias, né, doenças que não necessariamente a pessoa teria, né, se ela tivesse ali num estilo de vida que fosse de mais saúde. Então, pra mim, o grande movimento da educação é a gente plantar sementes. Eu vejo a educação como algo que a gente possibilita, né, dar acesso a conhecimento, dar acesso a método, dar acesso a recursos e esses recursos ampliarem. Eu acho que Legal. essa é a grande, para mim, é o que brilha os olhos, é trabalhar também com essa visão de quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com um empresário, com uma empresária, e eu consigo trazer tanto a visão de saúde dele, mas do time, a gente está falando de é exponencial. Exponencial, total. Agora, Ju, como é que essas pessoas, pacientes chegam até você? Já chegam sofrido? Hoje é mais tratamento de eu falo de corretivo, ele é mais preventivo? Tem uma média, assim, entre 100 de 10 pacientes, quantos chegam em estado crítico?
Ale, essa pergunta é excelente, porque esse é um dos caminhos, né, e de motivações que eu tenho para os próximos meses, inclusive, porque hoje, de 10 pessoas que eu atendo, não só na clínica, tá? Porque eu montei um programa de acompanhamento justamente focado para empresárias que, dentro desse contexto, não é, elas já fazem terapia, Ale. Não é a terapia em si, mas é consolidar esse lugar de eu, empresária, e os desafios do negócio, e eu consigo muitas vezes ajudar nesse sentido. Eu, mãe, né, por Os papéis, os né. papéis, então pelo lado da psicologia, eu também tenho Legal. especialização em terapia de casal e família, Ah, é, você especializou? também Terapia de casal e em família? terapia Que de casal e legal. família. Então, assim, eu consigo trazer a possibilidade de uma visão diferenciada nos vários aspectos que essa mulher precisa. Essa mulher e esse homem também. Hoje a maioria, né, dos meus pacientes, dos meus clientes são mulheres, mas eu também atendo homens e, de novo, de 10, 8 já chegam numa situação muito complicada, né, de Muito real crítica. muito crítica, Nossa, muito 8%, crítica. 80% é muito. E é crítico, Ale, por Eu 2 eu ques eu falo isso porque eu chamo atenção, porque, por exemplo, eu tenho negócio da área da saúde. Quando a gente fala na área, de medicina integrativa, a gente sempre provê, comunica para que todo mundo trabalhe com o lado preventivo e pensando na longevidade. Quando a gente olha para alimentação, parte nutricional, sempre foca na parte, né, tentando evitar. E agora quando a gente olha a saúde mental, engraçado, né, porque a gente fala: "Não, mas eu vou lá e faço meu esporte", eu falo tô falando por mim, tá. "Faço meu esporte, é minha terapia". Não, é o que mais acontece. "Não, eu vou lá, faço", só que são coisas muito diferentes, né, Jô. muito E aí diferentes. quando vê aquela atitude que você tem, aquele hábito que você tem, aquela rotina que você tem, você acha que tá te ajudando e não tá, né. Por quê, Ale? Porque na verdade cada coisa é uma coisa, né, então assim, a gente precisa ter o pilar da saúde física bem estruturado, constante, né, e dentro daquilo que é possível, até para nossa constituição física, etcétera. Mas ele é um pilar. Ah, ajuda na saúde mental? Ajuda, mas não é tudo. Nutrição, claramente, hoje cada vez mais artigos e pesquisas demonstram que, inclusive questões de transtornos mentais, advêm muitas vezes de uma alimentação com ultraprocessados, então tem Total. toda uma química, Tá tudo né, correlacionado. tudo correlacionado. Só que falar sobre isso e ter uma visão de realmente focar na saúde mental e emocional, não é conversar com amigo, não é tirar as férias, não é fazer São coisas totalmente esporte, diferentes, são né. coisas diferentes, porque as coisas elas estão interconectadas. Só que a maioria, é claro, a minha formação é essa, então qual que é a grande expertise que eu tenho, e esse é um retorno, né, de transformação que as pessoas que eu atendo dizem. Eu ligo pontos e trago luz e clareza para o que elas não estavam conectando. Então eu ligo pontos, eu trago luz e clareza para pontos que elas não estavam conectando. Exatamente. Até Então, na porque, verdade, quando você vai clarear e você vai amarrar os pontos, é isso? Ale, eu vou te dar um exemplo. É, me dá um exemplo prático. Existem pessoas, então eu já tive, né, casos de uma pessoa, por exemplo, que estava muito, muito, muito dedicada a exercício físico. Então assim: "Não, eu tô treinando 2 vezes por dia, eu tô fazendo cardio". Só que na verdade, então é aquele negócio: "Não, o esporte é minha terapia, o exercício físico é minha terapia". Não, a gente ali tinha uma questão gravíssima de uma fuga por uma outra questão que nem era da empresa, que era familiar e que a pessoa não percebeu que na verdade não é que ela estava num momento de vida, É, estava indo demais, estava causando doença e não saúde. Só que a gente está no piloto automático e tem pouca gente que tem a possibilidade de ter esta clareza, a leitura, né. a leitura. Segundo, que vai falar. Então, assim, quando eu falo com empresários, empresárias, são pessoas, Ale, que não tem tanta gente para dizer para ela coisas que ela Ninguém precisa quer ouvir. desagradar, ninguém vai falar, né. Semana passada eu recebi uma mensagem de uma mentorada e ela me escreveu exatamente isso. Ela falou: "Eu quero te agradecer, porque você me disse coisas que eu precisava ouvir, mas que ninguém tinha me falado". E ela mesma não estava conseguindo enxergar. Então essa é a diferença, por exemplo, porque de novo terapia, não, a pessoa às vezes ela até faz terapia, mas dependendo da terapia, De como ela é uma visão que fica fragmentada, porque de repente ela chega na terapia, ela não entende ali como um espaço, e talvez o próprio terapeuta não tenha
essa gama de conhecimento para entender que o problema do funcionário ou de enfim, relacionamentos, um diálogo, uma dificuldade, está impactando diretamente, por exemplo, nela chegar em casa. Né, e é engraçado, porque, por exemplo, quando eu conheci a Ju, olha que engraçado, né, que interessante, na verdade. A Ju, eu falo que você tem primeiro o dom, que você tem uma sensibilidade, você tem uma paz, você tem uma calma, isso é seu, é da sua, né, da sua característica, da sua conduta, valores, e ela tem a competência que você desenvolveu, né, então você fez psicologia, especializou, tem doutorado, tá. E é a junção dos 2, quando eu vejo várias pessoas que eu falo assim, eu acho umas 5, 6 pessoas, que eu já falei: "Nossa, tinha que conhecer a Ju". A Ju faz esse trabalho, não foi da forma como você falou, que eu trago luz e clareza, né, para ligar os pontos, mas óbvio que eu trago de uma forma mais direta, né, eu sei que você precisa desenvolver esse trabalho, porque tá excedendo aqui, isso aqui, esse comportamento tá legal. Só que as pessoas, nós, né, posso falar por mim também, parte do princípio que não, eu não preciso, né, é só fazer tal coisa que resolve, é só eu vou tirar férias que tá tudo bem. Até que, né, a gente vai avaliar, o marido já tá reclamando, os colaboradores não aguentam mais essa pessoa, porque existe o desequilíbrio, eu nem queria a palavra equilíbrio, mas existe aquele descompasso, né, o tom de voz, aquela coisa tá muito irritada. Então assim, será que quantas pessoas aí nos escutando está nessa condição, né, Ju? E por isso que eu falo que é um tema que o nosso maior patrimônio é saúde, e a nossa mente é o que pilota a nossa vida, né. Então a gente fala: "Nossa, é o patrimônio maior e o que pilota", né, que qualquer momento pode dar um pane. É. Então você vai falando, eu sempre te falo, né, falo: "Meu Deus do céu, meu Deus do céu", que eu sou essa pessoa com 1000 coisas, 1000 atividades, e a gente mente pra gente mesmo, assim, sabe, tipo: "Não, eu sempre fui assim". Todo mundo fala: "Alexandra, como que você dá conta? Alexandra, quanta energia. Alexandra", eu falo: "Não, mas eu sempre fui assim, eu sou ex-atleta. Não, mas eu sou assim, eu sempre empreendi. Não, sempre liderei um monte de pessoas. Gente, não, tem esse negócio", mas aí no fim, vem sinais. Vem sinais e você trouxe ali uma coisa que é muito comum, que é, a pessoa ela tem medo, então você falou em algum momento, né, da fraqueza, "Ah não, então É, isso é fraqueza, porque eu não total, tinha que estar, né, total. nem sentindo isso". Segundo, a pessoa tem medo, porque imagina o seguinte, é que nem aquela história, né, do navio, um navio que está numa velocidade de cruzeiro. Quando ele precisa parar, não é de uma vez, né, ele vai ali, só que a pessoa tem medo de entrar nessa coisa, tipo assim: "Não, se eu for olhar para isso, eu vou começar a ir parando, parando, eu não posso parar". E aí ela espera, e aí voltando, né, dos 80%, dos 8 de 10, que é o que eu quero mudar esse ano e é uma das minhas metas, eu recebo muito encaminhamento de médicos. Então, isso é Por maravilhoso. quê? É Mas você quer mudar? não, eu quero mudar, Ale, para vir antes, Ah, porque quando o sim. médico encaminha, e assim, a gente, enfim, a gente normalmente faz, né, eles fazem uma ligação e falam assim: "Olha, eu não sei mais o que fazer com a pessoa", assim, da área médica, vamos dizer, já, enfim, mediquei, já orientei, mas tem algo da mentalidade, tem algo do comportamento que eu não consigo mais acessar. Então, Juliana, eu vou mandar para você. E aí conhecem E já tá o na meu mentalidade, programa. Ju? Com certeza, Alê. Nossa. Com certeza está na mentalidade, que é essa visão de que eu vou até cair. E o que eu ensino, o meu trabalho no programa é: Ai, acho você que sou eu vou precisa até cair. não é? Não, não falo que vou até cair, mas eu falo: "Não, vou dar o meu máximo, meu all-in, e vamos que vamos". Então, o all, Ale, eu acho que é o problema. É, Não precisa ser o all in, entendeu? Não precisa ser é, o 100%, porque quando a gente está no 100%, o tempo inteiro, que esse é outro ponto do programa. Então espera um pouquinho, entendi, a gente pode chegar no 100%, mas a é, quanto você está ficando nesse 100%? Porque se a gente for olhar num carro, ou a gente não é máquina, mas assim, acho que só para fazer uma comparação, você não deixa o seu carro sempre, você é. não anda nele no máximo. A sua máquina de lavar na sua casa provavelmente não trabalha dia e Nossa, vou dar noite. pane. Vai dar, vai dar. O problema é, as pessoas têm medo, principalmente quando a gente está falando dos capitães do navio, têm É, medo de: "Se eu parar, tudo para. tudo para". A questão e o meu grande convite é: "Amigo, amiga, não precisa parar,
Vamos continuar performando com maior consciência, vamos escutar mais o corpo, vamos estar mais E dicas presente. práticas, assim, Ju, que você trabalha isso, porque eu sei que é um acompanhamento, eu sei que porque você vai liderar um processo de transformação, as pessoas têm que ver que você não Exatamente. pega num livro e fala: "Não, tá aqui ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, então amanhã já tá tudo certo". Não, tem que ser guiado, né, ele tem que ser liderado esse percurso. Dicas práticas que você faz. Liderado. Eu vou falar uma dica prática, na verdade contando uma situação, Tá. né. Estava num processo, né, acompanhando um empresário, e estávamos falando ali dentro de um processo, a gente estava desenvolvendo ali uma ideia, e ele viu uma mensagem no celular. Aí ele na hora falou assim: "Juliana, eu preciso parar agora, porque eu recebi uma mensagem aqui de uma coisa que eu preciso resolver agora". Eu falei assim: "Ok". Eu acho que esse é um outro diferencial, né, Ale, do meu trabalho. Eu entendo, essas coisas acontecem, então tá tudo bem. Se eu tô num encontro, numa sessão e a pessoa tem ali uma questão da empresa, né, e precisa, mas eu chamei ele, eu falei assim: "Não tem problema, a gente encerra aqui". Mas só para eu entender, ele não trabalha na área da saúde, tá. Só para eu entender, alguém tá é um risco de vida? Aí ele falou assim: "Não". Eu falei assim: "E se você não retornar imediatamente, você vai ter um prejuízo financeiro ou um prejuízo?" Ele falou assim, aí ele parou e falou assim: "Não". Eu falei assim: "Então o que faz, nós temos 20 minutos ainda de encontro. Para você, porque nós estamos aqui porque você me procurou, para que você consiga alinhar Excelente. qualidade de vida, performance, família, né", porque tinham ali, por isso que eu falo, é sempre uma, então, de novo, tá tudo bem a gente encerrar agora, mas eu preciso que você avalie se terminar agora, encerrar agora, antes faltando 20 minutos, é o que você precisa para aquilo que você veio buscar. Na hora, Lê, ele parou, ele falou assim: "Não vai mudar nada se eu olhar para isso nos próximos 20 minutos. É uma questão que já estava rolando, eu vou precisar sim tomar providências, mas não vai mudar nada esses 20 minutos". Entendi. Pegou, baixou o celular e a gente terminou os 20 minutos. Nossa, super ensinamento. Você percebe? É aí que a gente consegue perceber, então assim, momento presente. Tem hora, Lê, que é isso, a gente sai correndo e ok, tá tudo bem. Mas tem momentos que se a gente, e essa é uma tendência do empresário, da empresária, É. tudo é mais importante do que ele parar, ela parar e falar assim: "Não, agora esse momento é para mim". Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que, assim, bem prático, que é, precisa ter momentos de pausa ao longo do dia. E aí, de repente, você vai falar assim: "Mas Ju, estava olhando aqui meu dia, minha agenda, eu não tenho 5 minutos de pausa, tá bem corrido". E eu vou dizer para você: "Alê, você manda, é você quem manda". É você que lidera. Não, eu preciso até preciso melhorar isso na minha agenda. Tem semanas, óbvio, que tá mais tranquilas, tem dias, mas deixar eu viro uma máquina de produção. E você tem time. Ah, eu paro, faço um exercício, tomo um café, isso, assim, o alimentar para mim é sagrado, mas, engraçado você falando agora, talvez você se reconheça também, que o mais difícil é a gente se reconhecer, né, na situação. Eu quando eu viajo, tô longe da minha família, eu sempre eu excedo. Sempre que daí é aquela coisa do: "Ah não, aí não tenho meus filhos, né, que eu teria que parar pra fazer uma janta junto, a gente comer, etc e tal", e a gente cai e aí quando vem a gente dorme tarde, né, aquela coisa toda. Acontece muitas vezes isso. Acontece, Ale, e de novo, a gente entra no piloto automático. Mas eu sempre lembro, e é interessante, né, porque é uma troca que tem que ser muito diretiva. E essa é uma outra diferença também, às vezes a pessoa me pergunta: "Ah, mas então o que você faz é terapia?". Não é terapia, porque tem momentos que eu preciso parar e falar assim: "Agora você precisa, eu tô aqui, como você falou, para te liderar. Eu vou precisar falar coisas e te trazer Até posicionamentos que porque você". você já foi executivo, já, né, empreende, Exatamente. Quer ver um sabe o outro que que é. exemplo? Uma outra mentorada, a gente estava, esse era um E isso homem. é um ponto que é importante, tá, porque assim, direto até a gente fala muito, o Joel fala, uma coisa é um professor ensinar. Que ensina, ele vai trazer a consciência, ele vai trazer a teoria. Outra coisa é o empreendedor ensinar sobre algo que ele fez, a experiência, os erros, acertos e tudo mais. É a mesma coisa você, uma coisa é um psicólogo com conhecimento, a técnica, a teoria. Outra coisa é, antes da Ju psicóloga, né, doutora de ciência, existe a Ju, né, mulher, empresária, depois mãe.
mulher executiva, depois mãe, depois empresária e agora psicóloga, né. Que Exatamente. você sabe a prática, você sabe o quanto engole a gente o dia a dia, Eu sei onde estão você as sabe. armadilhas, Alê. Eu sei onde estão as armadilhas e de novo, naquele momento eu não enxergava armadilha e nem achava que era armadilha. E o que eu me capacitei é entender aonde estão as armadilhas e Quais são as contribuir. armadilhas, Ju? A armadilha de você não parar para perceber. E aí de forma geral, Que tá lá na entre linhas, que né. está lá na entrelinha. Então essa coisa da agenda é uma delas. A semana passada, conversando com uma outra mentorada, que é da área da saúde, é médica, a gente conversando, ela falou assim: "Eu não estou parando para almoçar, porque eu tenho enfim, uma minha equipe de que marca as consultas e tudo mais, e assim, não está dando". Eu falei assim: "Entendi. E quem que é a chefe? Você que é chefe dela? Ela é sua chefe?". "Não, imagina, eu sou médica, eu sou chefe dela". Eu falei assim: "E você falou para ela que você precisa de tempo para almoçar? Porque um dia ficar sem almoçar, 2 dias ficar sem almoçar, agora se a sua rotina, porque ela está marcando para você consultas, que você não tem tempo para ir no banheiro, tá errado. Só Vai dar que pane. só que é esse o ponto, Alê, a gente não percebe. E você sabe por quê? Porque a gente tem potência para fazer. Você consegue, é o que você falou, você dá conta, você consegue, é all in, você consegue, você tem essa potência. O que a gente precisa é calibrar a potência para não estar sempre no Interessante. limite. Esse é o ponto. Nunca demais, nunca pouco, né. Exatamente, que é o medo. "Ai não, mas ai vai eu vou entrar nesse programa aí com a Juliana, ela vai falar que eu preciso ficar 3 horas sei lá, né, que quais são É, as ilusões, né". E assim, não gata, a gente vai trabalhar e vai trabalhar bastante. é. A diferença é que você vai comer, seu valor é família, isso também é uma parte, né, do programa, é entender assim, o que que é Como é que importante para funciona? você. Conta um pouquinho do método Soul, Ju. O que que você trabalha, quais pilares, qual percurso, como é que é a jornada? É uma jornada, Lê, de 6 meses, em que primeiro a gente entende qual é o momento. Que você está vivendo? Então, assim, hoje você está vivendo Clube A e todos os movimentos que você está vivendo, então, assim, o que você está vivendo e quem é a Alê. Essa é a primeira coisa. E, inclusive, para entender por que que, para você, nesse momento, às vezes você está sempre no all-in, você está sempre no máximo. Por que que ainda é difícil, estou dando um exemplo, tá? Não estou falando de você, Sim, mas sim. só Não, mas para, é ótimo, né? porque você já me conhece Por também. que que tá mais difícil nesse momento você colocar determinados limites, principalmente que nem você falou, quando você está fora. Então assim, como é que a gente consegue entender qual é o seu momento atual, de onde vem as escolhas que você faz hoje, então esse é o primeiro momento. E é É assim, interessante. eu te conheço e você se conhece. É. Né, porque o mais importante eu sempre falo, eu nunca, ainda que a gente faça, né, um trabalho aí de longo prazo ou que a gente esteja juntas nesses 6 meses do programa, eu nunca sei mais de você do que você mesma. É que às vezes como você e a maioria das pessoas, né, que eu É, atendo, a maioria é assim, né. não param para se ver, elas nem sabem que elas sabem. Só que nessa primeira fase do programa, você vai ter clareza. Então É. assim, o que que eu estou fazendo que é a partir daquilo que eu valorizo, o que que ficou de ponto cego, por que que eu deixei coisas que são importantes para mim e eu não estou vivendo essas coisas, e mapear os pontos que precisam ser trabalhados. E aí a gente está falando saúde física, saúde mental, saúde emocional, no negócio a gente vai mapear. Então saúde mental no negócio, na família, Na família e saúde mental, saúde física, saúde física. exatamente, saúde emocional e mesmo no negócio, porque E Ju, como é que o seu paciente, o seu cliente, né, seu mentorado, ele começa a perceber resultado, assim? Ele traz os relatos, assim, é imediato? Ale, é muito legal, porque assim, quando a gente começa, então é sempre nos primeiros encontros, é muito entender. Então eu vou fazendo algumas perguntas, Diagnóstico, né? diagnóstico, né? Só que normalmente os resultados que aparecem mais rápido são os resultados da família e dos filhos pontuando. Então assim, Melhorou aqui, tá mais presente, nossa, mais calmo. papai, você não ficou no celular quando a gente estava na mesa. Nossa, mamãe, que gostoso que você então ficou em casa pra gente, ter aquele momento juntos, ou que bom que a gente viajou. Então assim, entre outras coisas, né, de casal, então muitas vezes tem questões ali que estão acontecendo na relação do casal, que tem a ver com esse lugar do 100% o tempo inteiro, mentalidade só negócio, 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 que não precisa ficar de lado, mas, né, se a gente entende e se Total. faz parte dos nossos valores, cultivar e cuidar da família que a gente se propôs, né, a formar, não tem como. Então, os primeiros resultados normalmente são: "Nossa,
agora eu entendi. É, Poxa, é importante quando eu tô com o meu filho, quando eu tô com a minha esposa, eu estar com a minha esposa, eu estar com o meu filho, né, é. porque muitas vezes é isso, a pessoa ela acha que ela tá. Não, mas é que eu estava, e uma das pessoas falou assim: "Eu estava com eles, mas eu não estava, porque a minha cabeça não estava com eles". Então o primeiro resultado é perceber uma A mudança, presença, né, é a o estar presença, ali. é a presença. Aí depois começa de saúde física, então assim, sono, porque a gente olha para todos esses âmbitos ali, né, é É diferente, é incrível. um olhar E diferente. Ju, quando a gente para pensar, eu não sei se você já ouviu, tem até um livro da dopamina, né, Sim, porque no fim a gente cria vínculo, né, porque aquilo dá prazer, a gente, né, aquela coisa tal, e aí o desfazer, o excesso daquilo, né, você tem que se reconhecer quieta, ouvindo, né, conectando com a pessoa, com o filho, e esse é um espaço que o seu corpo tem que entender, né. Como é que você usa a dopamina, assim, para ele também criar o a fi a o é meio desmamar o corpo daquilo que está em excesso, que é tipo isso, não é? é exatamente isso, Ale. Exatamente isso. Inclusive, por exemplo, e eu vou dar esse exemplo, porque você falou da dopamina, e hoje, né, a gen ó a Aqui o dia tela, inteiro o dia aqui, inteiro, o dia inteiro. E um te chama, o outro te chama. além de tudo isso, então tem a demanda, é aquela coisa, anos atrás, não, terminei de trabalhar, ainda que fosse um grande empresário, terminei de trabalhar, fui para minha casa, me acha no telefone fixo. Então tinham limites, vamos dizer, tinham boundaries, tinham fronteiras entre o que era trabalho e o que era estar fora do trabalho. Agora, nem vou falar do home office, tá, porque normalmente empresário não faz home office e quer estar no front, né. Então nem falando do home office, mas estou dizendo assim, o quanto esse acesso acaba deixando a gente, por exemplo, o WhatsApp. Por que que a gente está o tempo inteiro ou é a notificação, então assim, não, espera aí, a notificação, sistema de É, recompensa, quem será que é? Como que eu vou ver? E isso nem sem falar em rede social, tá, Lê, que esse é outro problema, e aí é geral. A gente fala muito hoje das crianças, então tem um certo cuidado maior, tem que ter mesmo. Te vamos inquestionável. inquestionável. Agora, eu quando a gente começa, né, a trabalhar e a gente eu pergunto, né: "E como é que é o celular?". "Não, imagina". Aí você vai olhar, tipo assim, horas de WhatsApp, mas você desliga o telefone para dormir? Não. E tem notificação? Tem. E se, sei lá, alguém te manda uma "Ah, não, eu vou ouvir". E A aí? pessoa acorda pra ver. Acorda para ver, ou às vezes não consegue dormir. E eu tô falando de notificação, mas eu tô falando de: "Ah, não, mas eu só tô relaxando, assistindo uma série, Meu assistindo um Deus. filme". E aí você vai ver, a pessoa tá cronicamente dormindo 2 horas da manhã, porque não consigo dormir antes. "Ai, não, eu tenho um problema com sono". Eu falo assim: "Ah, entendi, você tem problema com sono, vamos entender". Como é que é o seu dia? Não, então na verdade eu vou, trabalho, então às vezes é assim, né, não, eu vou, janto com a minha família, né, com o celular, e aí É depois como ela vê, exato, né, né. com o Aí qua celular, se eu for perguntar para as pessoas, vem totalmente diferente, né, totalmente Ju. diferente. E aí, não, depois eu preciso dar uma relaxada, aí já que eu não vou mexer com trabalho, mas eu vou ficar assistindo série. Mas e aí eu não consigo dormir, e aí eu fico assistindo série até 2 horas da manhã. Eu falo assim: "Entendi, desde quando isso?". "Não, mas faz tempo isso". Mas o sono tá a falta de sono me atrapalha, então a pessoa tem uma queixa, só que aí ela coloca, né, o Netflix, enfim, ficar olhando rede social, ficar eventualmente até trabalhando, como o qual que é o ovo, qual que é a galinha. Eu não estou conseguindo dormir, porque eu não estou largando esse celular, que tem a tal da luz azul, que tem toda essa coisa, né, da recompensa que é feito pra não é à toa Mas eu que tô propósito. todos esses aplicativos tiveram psicólogos comportamentais nos seus desenvolvimentos. Porque existem mecanismos já conhecidos um deles é o reforço intermitente, ou seja, né, se a gente for falar dos ratinhos, é assim, o ratinho baixa a barrinha, Ou fica rodando lá, né. isso, aí ele recebe um reforço. É aquele negócio, vou olhar se alguém curtiu minha foto, ou vou olhar se alguém me mandou um e-mail do trabalho, vou olhar se já resolveram isso. E aí você está o tempo inteiro lá. Então, é um Né, processo já vi em avião, às vezes eu tô assim sentada, e às vezes eu tô né, assim, que o avião está assim, né, aí eu olho para o lado, olho pra frente, aí a pessoa fica assim, ó, ela é engraçado, teve uma vez que eu fiquei até, eu disse: "Para de olhar", mas eu fiquei presa assim, sabe, aí ela ia, dava aquele ah, atualizar, é o aí ela rolagem, né. voltava para o WhatsApp, aí ela voltava, mas sem parar assim, sabe, meu
Deus do céu, tipo uma loucura. Típico, muito típico da inconsciência das ações. E no fundo, por isso que eu falo da luz, da clareza, do ponto cego, porque a gente vai indo ali, as pessoas vão indo num piloto automático que ela nem percebe mais. Tem até, e hoje os telefones têm isso, quantas vezes você abriu o celular no dia. É um É, negócio eu sei que surreal. mede o tempo que você ficou nas redes sociais, Mede todos os tudo, 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 e aí tudo, você vai tudo. olhar, a pessoa fala assim: "Eu não tenho tempo para me exercitar, trabalho demais, tem muita coisa acontecendo", você fala assim: "Então espera aí, abre seu celular". Quanto tempo de rede social? Eu já vi pessoas de 8 horas de rede social, Não, Ale. não, Sim, não. sim, e pessoas que, assim, trabalham, produzem, tem ali um monte de coisa. 8 horas de rede social, 8 horas Horas? de manhã, então é aquele negócio, a pessoa já tá com sono meio complicado, então acaba acordando muito cedo, mas também não quer levantar, tá sem energia. E aí, ó, por isso que eu falo, as zonas livres, né, então assim, quarto Meu é um Deus. lugar que, enfim, aí já vamos dizer, seria o padrão ouro, né. Então assim, quarto não é lugar de tela, nenhuma tela, entendeu. Quarto é pra dormir e coisas de fazer no quarto, não é pra É. tela. Só que é isso, a necessidade de estar o tempo inteiro ligado, faz com que, nos primeiros momentos da manhã, em todos os momentos livres, você pode ver para esperar elevador, para esperar carro, a pessoa está o tempo inteiro. E aí o que acontece? O cérebro está o tempo inteiro sobrecarregado, está o tempo inteiro buscando esses, né, esse tantinho aí de Sinapses, né, dopamina. é. E a gente acaba ficando então, é difícil? Não é fácil ali, porque a partir do momento que a gente começa a ter consciência, e aquilo vai virando parte, né, o celular hoje ele é parte de quem a gente é, quase aquela coisa meio biônica, né. Então assim, se você se uma das questões que estão acontecendo, né, e às vezes acontece de não, a esposa vem e fala: "Não, meu marido, tá difícil", eu faço reuniões às vezes que eu vou atender, ou o marido, né, ou a esposa, o empresário ou a empresária e o cônjuge vem junto, vem no primeiro encontro, e assim, eu não vejo mais ela, e quando eu tô com ela, ela tá com o celular, Nossa. e tá o tempo inteiro assim. E aí aquele negócio, às vezes o negócio tá bom, mas tá ficando ruim na família, e aí não tem jeito, Ale. Família, saúde É, já física, pegou saúde ali, mental, é onde a gente se recarrega. Se a coisa Se a gente tem já um nível de trabalho, um nível de entrega muito grande e vai para casa e não recarrega, né, não tem a é, saúde, os exercícios, a nutrição para recarregar, e em casa não tá legal, então assim, a gente descarregou fora e a gente não consegue recarregar dentro. e Isso tem é uma um outra questão problema. também, né, Ju, acho que por exemplo, eu sou mulher de muito movimento, e o movimento ele gera demanda, assim, ele vem respostas, né, aí, novas pessoas querem falar com você, novos isso, e quando vê você tá nesse turbilhão de coisas, né. E eu sempre pergunto, né, porque é óbvio que quando eu olho para você, eu vejo uma mulher, mentora, empresária, enfim, tudo isso. E aí tem momentos que eu olho e falo assim: "E quem é que manda?", É, né. É retomar as rédeas e o poder da sua total. própria vida, porque demanda sempre vai ter ali, quanto mais a gente cresce, né, não precisamos, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente serve, quanto mais as coisas acontecem, mais capaz de estar consigo e saber falar os nãos necessários. Às vezes o não, Ale, é para você poder, por exemplo, ter o sei lá, o seu momento da sua aula de ioga. Não sei se você faz É. ioga, mas, Eu já fiz, mas eh yoga não. mas você percebe? Aquele momento, e aí e de novo, para mim ele também é um chamado sempre de É, mas autocuidado. você administra muito bem, assim, por conhecimento, por ter passado pelo que você passou. Agora, Ju, eu até uma vez a gente conversou sobre isso, assim, acho que é legal todo mundo escutar, porque você tem o seu início, tem um burnout, e aí tem que é um caso mais extremo, existem até piores, né, que a pessoa infarta ali, tem um piriri, né, e daí pronto. Mas tem outros sinais, assim, que não é nem pior ou melhor que burnout, né, mas que não a gente não dá um nome, né, assim. Você consegue diagnosticar? Ale, o burnout ele é o não vou dizer o ponto final, né, muito dramático, não é isso, sempre é possível É, cuidar. mas é o topo ali, Vamos dizer que é assim, aquele fim da estrada que não tem mais para onde ir. Por quê? Porque é um período não cuidado de um estresse que virou crônico. E o que que é um estresse crônico? Quando você começa então, assim, alguns sintomas que as pessoas acabam muitas vezes não conectando. Então, por exemplo, que eu mesmo tive, que eu não tinha ideia, eu tinha muita dor muscular.
Meu ombro era assim, e eu: "Ah não, tá tudo ótimo, tá tudo bem, eu pego peso, é exercício, tô fazendo exercício". Só que assim, era uma tensão que teve uma época que, pra você ter uma ideia, assim, a gente comprou 2 colchões, peguei uns 5, 6 travesseiros, porque eu falava assim: "Não é possível, é a cama, é o colchão, Meu Deus, e não era, era a tensão de pescoço, não, meu pescoço nunca maxilar". Então, assim, dores musculares, tensões musculares, que a pessoa acha que, ah, ok, é porque eu tô meio estressada. Não, gente, dor muscular é um negócio que a pessoa não consegue dormir direito. E não é que e aí se você me perguntar: "Mas você não percebia?", não percebia, eu achava que era normal. Outra coisa, infecções de repetição. Então, você sabe aquela pessoa que você encontra, assim, tá sempre na pilha, mas tá sempre meio resfriado, sempre meio dor de garganta. sempre com a imunidade baixa, né. Muito baixa, porque o que que acontece? Quando a gente fica num estresse cronificado, nosso nível de cortisol fica sempre muito alto. Cortisol também, né, assim, não vamos: "Ai, é péssimo cortisol". Não, cortisol Não, ele é te o que faz mantém, a te gente alimenta levantar de manhã. é, Acontece que, de novo, nosso corpo ele foi constituído para termos picos de cortisol para poder, né, lutar, fugir, enfim, no nosso momento agora, produzir e fazer, só que ele não tem que ficar lá em cima. O estilo de vida, o estilo de trabalho e a forma como hoje a gente enxerga o trabalho é meio que assim, se eu não estou o tempo inteiro 100%, eu estou fazendo pouco. E aí o que acontece? é. Cortisol, Ou cortisol, é, cortisol. E o cortisol faz o quê? Inflama. Células, um corpo inflamado é um corpo que baixa a imunidade, e ele é um corpo que começa a ficar aberto e suscetível a desenvolver uma série de doenças. Então aqui eu estou falando dos sintomas que, assim, a gente é, do passa eu batido. desenvolvi doença autoimune. Tinha predisposição que meu pai tem, né, Uhum. Hashimoto, então eu mas poderia deixado inativo, né, se eu não tivesse dado condição para ela desenvolver, e vem muito da inflamação, do estresse, do cortisol, tenho certeza disso. Eu até falo isso para todo mundo. Tanto que o movimento da Alexandra ter e eu falo isso, gente, tomada de consciência, porque eu me considero uma super uma mãe incrível, uma esposa super presente, eu me cuido dentro do possível, né, dentro daquilo que eu consigo e gerencio, e mesmo assim, até hoje tem momentos que tem dias, semanas que a gente fala: "Meu Deus, fugiu do controle, né, tô demais", mas hoje eu estou numa condição melhor do que eu já estive, muito melhor, E muito melhor, E que como é que você chegou nesse ponto, Alê? Muito provavelmente, aí eu quero te ouvir, mas muito provavelmente teve algum momento que ou você teve alguém para te: "Ô, Alê, ó, dá uma segurada, tá demais", ou você teve uma questão de saúde. A questão que para mim é essa mudança que eu quero é conseguir contribuir para que as pessoas não precisem chegar é. neste Não, acho ponto que de O desenvolvimento de Vitor doença. sempre foi a pessoa mais essencial. Primeiro que ele é farmacêutico, tem especialização na área de medicina integrativa, então sempre que ele via Alexandre excedendo, né, porque o Vitor ele é um pouco bem contrário, assim, né, ele tem da calma, ele vai até o limite dele. Por exemplo, ele se ele tiver um dia e falar: "Não, hoje eu não tô legal, hoje eu não vou produzir aqui, então eu vou fazer o máximo que eu posso aqui e vou descansar, eu vou andar, eu vou fazer tal coisa", fala: "Meu Deus, imagina, que eu vou deixar o barco", né, aquela história de mas o barco tá afundando, né, assim, o Mas olha piloto só, é essa palavra. E essa palavra é a mentalidade de muitos empresários que é, infelizmente adoecem. "Eu não vou deixar o barco". é, Não é não para tá deixar o deixando. barco, não é para deixar o barco, mas às vezes, Ale, precisa de mim para falar para a pessoa exatamente isso assim: "Ale, você não está deixando o barco. Só que se você continuar nesse barco, desse jeito, nessa Vai velocidade, tem um afundar, vai iceberg ali, é, aí não vai você e vai todo mundo é, junto", é. né. Então eu acho que esse é Mas um eu acho que o ponto Vitor super era essa importante. pessoa, assim, de falar amor, e eu demonstrava pistas, tanto que eu não tenho mais isso, né. Então eu perdi a voz, irritabilidade, né. Sei lá, não tenho isso faz 2, 3 anos, né. E é um desenvolvimento, Ale. É, mas mesmo assim a gente ainda vê oportunidade quando conhece. Agora, Ju, pra quem tá, né, nos ouvindo, assim, nível de que às vezes mexe, né, um assunto que fala: "Nossa, será que? Será que não é? Será que não é? Será que eu tenho algo?" O primeiro passo, assim, para ela, né, tem algum ato de conhecimento, algum ato de para que ela tenha porque sozinha é difícil, mas é o sentir, é o permitir, é o que que você diria para ela? Ale, é se perceber, Se perceber. se perceber, porque para uma para um empresário, para uma empresária, claramente, se a gente está falando de empresa,
Então, assim, eu percebo quando um funcionário chegou mais assim ou não, eu tenho clareza e eu observo quando tem alguma questão de produtividade, quando tem algum processo que não está legal. Então, é o radar para fora. O meu convite é radar para dentro. É se perceber. Então, o primeiro passo é: Tá. poxa, minha família tá me indicando que tem alguma coisa que não tá legal. Pô, que estranho, não é normal eu estar todo dia cansada, todo dia tenso, todo dia irritado, todo dia com dificuldade de É, não é memória, normal. todo dia, e eu tô falando de vários sintomas que às vezes vêm em combo. Então assim, a pessoa chega e fala assim: "Eu não tô conseguindo, minha memória tá ruim, eu não consigo focar, eu não tô dormindo, eu não tô". Teve uma pessoa, olha, que eu atendi, um homem, né, um empresário, e a gente conversando e assim: "Não, eu não sei o que está acontecendo, doutor, eu preciso, né, focar muito, eu estou muito cansada, eu não estou conseguindo focar, não estou conseguindo produzir o que eu conseguia antes e tudo mais". E assim, tem momentos que eu preciso percorrer, né, e por isso que eu falo, aí vem a psicologia que me embasa, né. E aí eu falei assim: "Tá bom, e como é que tá o sono?". "Ah, então doutora, faz 2 meses que eu estou dormindo 3 horas por noite". Aí eu falei assim: "Parou aqui". Não tem técnica, não tem recurso. Nenhum pra fazer você Você precisa o sono é dormir, reparador, né, reparar. você precisa dormir, né. Então assim, e por que não estava dormindo? Porque estava num momento muito complicado, muita demanda e tudo mais. E nesses momentos, Ale, e de novo, eu acho que por isso que é uma expertise legal, por ser psicóloga, eu sei que tem momentos que assim, eu preciso: "Espera aí, deixa o parceiro aqui É, psiquiatra para total, nesse momento total. dar uma segurada", ou um parceiro É uma endócrino. sabedoria, né, Ju. Exatamente. Então, por quê? Porque a pessoa precisa estar minimamente, é o que eu falo, sem dormir, não tem recurso e habilidade para desenvolver. Primeiro precisa arrumar isso. Ah, a pessoa está dormindo, alimentação, como é que está a alimentação? A gente vai trabalhando, senão não tem como. Então eu acho que essas são as grandes Então questões, primeiro se você perceber, perceber, reconhecer, reconhecer, porque percebi e reconheço. exatamente, reconhecer. E um terceiro ponto é entender qual é o caminho que você pode buscar para trabalhar isso em você e que você possa então continuar vivendo com saúde, performando. E aí, Ale, claro que assim, eu tenho um programa que trabalha exatamente isso. É. Então eu acompanho de forma E que faz personalizada, toda a diferença, que né, Ju. faz toda a diferença, Total. mas também sei que, dependendo da pessoa, às vezes é a terapia. Então assim, não, se a pessoa parar, né, e buscar uma terapia, muito legal. Ou, de repente, para a pessoa um momento de, sei lá, não estava fazendo exercício, faça o exercício. Então assim, é muito particular, mas com certeza Muito bom. percebi que alguma coisa não está legal, reconheci, é a ação. Preciso buscar quem pode trazer para mim, me ensinar, né, e às vezes tem essa coisa também, a gente: "Não, eu sei tudo, eu sou empresário, como é que eu também vou mostrar que eu não De onde, sei", né? né. E é agir. E agir Tá. é, se a gente não chama um consultor Então financeiro, é o se perceber, se perceber, se reconhecer, reconhecer, agir, agir. agir. E o agir é como eu falo, Ale, Muito bom. a sua empresa tem alguma questão financeira, você faz o quê? Não, mais do que depressa, vamos trazer alguém, ou uma consultoria, ou uma pessoa especializada para me ajudar no É, financeiro. reconhece, toma assim, percebeu, é o perceber, né, percebeu que tá assim, reconheceu, vamos agir e vamos pra frente, né. Excelente. Exatamente. E Ju, deixa o teu recado pra todo mundo, eu tenho certeza que você tem muita coisa dessa história pra gente contar, né. Mas queria muito trazer esse foco mesmo da saúde mental, acho que 2025 começou, temos sempre a oportunidade de fazer o nosso melhor ano, sempre, principalmente nós mulheres que muitas são mães, que muitas têm, vários papéis aí, porque querem, decidem ter, eh, o que sabe, o que elas podem, assim, acessar, pra que elas possam, acho que fluir melhor, ter é tão bom, né, ter uma vida mais leve, quem não quer? É tão bom ter dinheiro, assim, como ter saúde, como ter leveza, né. Então deixa essa mensagem pra todo mundo. Eu acho que a grande mensagem, Ale, é que não tem nada nem ninguém mais importante do que você para o seu negócio, para sua família. Então, lembrar disso, lembrar que sim, Nada você buscar se cuidar, você buscar equilibrar, você buscar também ter performance, não tira de você a potência que você já tem. Então eu acho que esse é o grande recado, é não deixar passar e não deixar chegar num ponto que aí a gente precisa intervir, sendo que a gente poderia com ajustes, com clareza, com visão, ter aí manter-se, né, performando, tendo resultados, mas de uma forma integrada com aquilo que você é e com aquilo que você busca. maravilhoso. Ju, antes da gente fechar, já que você deixou seu recado, quero só te entregar uma lembrança de você, da sua disponibilidade, do seu tempo.
Ah, querida, gratidão, obrigada, ali eu Imagina. posso abrir? Abre pra você. Ah, Você pôr lá na sua estante, já tem lá o Clube A, já tem ah, os seus percursos, seu doutorado, tem mesmo, Ale, lá só o que vai no suas meu conquistas, coração. é isso aí. Ai, que lindo! Ai, olha, não consigo abrir mais fofo isso aqui. Que demais. Lê pra nós a frase, Jô. Nada é mais importante do que você no seu negócio. Nada é mais importante que você no seu negócio. Uhum. Muito bom, excelente. Amei. Bom, eu sou suspeita, né, Ju tá comigo na caminhada, uma amiga, se tornou uma grande amiga, mulher que eu admiro muito pelo dom, pela competência que ela desenvolve, o trabalho que ela faz. Eu espero que você reflita, né, que você se perceba, que você reconheça e haja, né, em prol da sua saúde, em prol aquilo que tange e lidera a sua vida, que é somente essa saúde mental. E dizer também que, com certeza trouxe pontos práticos, assim, para vou prestar mais atenção aqui, né, eu vou pôr isso aqui para como vou até conversar, compartilhar com meu companheiro, minha companheira, para que a gente possa junto entender, porque se você tem um desconforto e permanecer nele, é burrice, eu falo, Uhum. né, você tá dando um voto de forca, né, você Sim. vai: "Meu Deus, e aí?". Então, se permita fazer diferente para respostas diferentes e resultados diferentes. Então, Ju, muito obrigada. Deixa suas redes sociais, onde te encontra, que o time vai colocar embaixo. Ah, legal, Alê. No LinkedIn, doutora Juliana Grasso, no Instagram também, doutora, né, DRA Juliana Grasso. Lá eu falo um pouco de saúde mental, de equilíbrio, também de performance. Vai ser uma alegria receber vocês também nesses espaços. É, tanto você quanto você que tem empresa para trabalhar os líderes, porque muita gente não sabe, né, como o seu time está. Eu já passei por N situações, eu sempre fui a líder de perceber, mas eu não tenho a competência que ela tem técnica para usar o como, a ferramenta, o jeito, o sentido, só a escuta, né, para que você possa conduzir. Então fica esse convite para vocês conhecerem a Jo. E todas as terças-feiras temos podcast. Sim, temos episódios novos no podcast Alexandra Casoni. E eu deixo o convite para você trazer mais pessoas. Compartilhe, gente, esse conteúdo do podcast com a Ju. Ficou incrível. É necessário. Vou terminar falando o que eu comecei. É um conteúdo necessário. Sem a nossa saúde, né, sem a atenção plena para ela, sem o cuidado com a nossa saúde mental, não existe a líder, não existe o líder, não existe o empresário, a mãe, o pai que você pode ser. E todos os dias a gente tem a chance de se tornar, né, um líder, uma mãe, um pai melhor. Então eu deixo aqui o convite para vocês, comentem, compartilhem e espero que vocês tenham gostado. Beijo grande.